Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao Espaço Egrégora. Meu nome é Leonardo Placiti e agora nesse início de 2022, nós aqui do Espaço estamos trazendo uma nova série de aulas, seguindo o mesmo formato de anteriormente, mas com uma nova perspectiva, que é a série Redescobrindo o Passado. Bem, essa série ela tem o objetivo de revisitar os principais temas históricos e as principais passagens com uma nova leitura e também com novas teorias. Por isso se chama Redescobrindo, que o objetivo é trazer novas fontes, novas informações, novas teorias e novas perspectivas. E o tema que eu escolhi nessa ocasião é o tema mais cabal, mais primal da nossa sociedade e do ser humano, que é história e pré-história. E por que eu fiz essa divisão de história e pré-história? Porque a história como nós a conhecemos, como a historiografia nos traz nos dias de hoje, como é a escrita e como é a leitura, ela surge só com a escrita e com as fontes mais complexas, mais abrangentes. E isso é lá no mundo antigo, lá em 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. Antes desse período é o chamado período pré-histórico. E esse período ele possui menos fontes. No caso, as fontes escritas, né? Portanto, nós vamos analisar as fontes que nós temos, as fontes que já foram extremamente analisadas, extremamente estudadas, e vamos tentar ter uma nova perspectiva, uma nova leitura, tá? E eu vou começar fazendo aquela divisão clássica, né? Portanto, vamos colocar algumas características para a gente analisar com mais detalhe esse período. Tanto é um período de origem, tanto cultural como genética. Temos também o domínio do fogo. Temos também as primeiras manifestações religiosas. Temos também a fundição de metais e entre outras características. Portanto, nesse período, muita coisa surgiu e muita coisa foi o estupim para que a sociedade atingisse o desenvolvimento cultural e tecnológico dos dias atuais. Por exemplo, o domínio do fogo, ele foi essencial para que os primeiros hominídeos atingissem o nível cultural e tecnológico que nós temos nos dias de hoje. Então, o período pré-histórico, e principalmente o período paleolítico, que eu vou adentrar melhor agora, ele é crucial. Portanto, vamos pegar aquela divisão clássica, que creio ainda esteja na maioria dos livros didáticos dos ensinos fundamentais e médios nas escolas do nosso país. Nós temos, no caso, aquela divisão clássica que é dessa forma: pré-história, paleolítico, mesolítico e neolítico. Muitos livros nem trazem o período mesolítico, que é um período de transição, e sim só trabalham o paleolítico e o neolítico, como dois grandes períodos. Só que é o seguinte, o período paleolítico ele é muito mais longo em sua datação do que o período mesolítico e neolítico. Ele corresponde a milhões de anos. Portanto, o próprio período paleolítico ele tem as suas subdivisões, para que os historiadores compreendessem melhor o período e compreendessem melhor as transformações profundas que ocorreram nesse tão longo período, como eu já citei para vocês. Portanto, o paleolítico ele também é dividido em paleolítico inferior. Esse conteúdo, pessoal, que eu estou trazendo, ele é facilmente obtido na internet. O conteúdo ele não é o mais importante, mas é necessário eu trazer aqui para vocês para a gente ter uma contextualização do que eu vou abordar posteriormente. Portanto, o conteúdo ele vai estar sendo necessário, tá? Mas nós vamos trabalhar mais teoria.
O redescobrir a história vai ter como base novas teorias, tanto as antigas, as que já são extremamente trabalhadas, como também as novas. Então, portanto, nós vamos ter o Paleolítico Inferior. Esse período ele é datado de 2 milhões de anos até 50 mil anos antes de Cristo. Portanto, é um período enorme. É mais de 90% de toda a história humana nesse planeta. É correspondente ao período paleolítico. E é muito curioso, porque se nós aplicarmos uma das teorias mais usadas, tanto na história como também nas outras ciências, como o darwinismo, que passa a visão evolucionista, e também a visão do progresso constante, é bem curioso analisarmos um período tão longo e de transformações que não são tão significativas em sua quantidade. Existe o domínio do fogo nesse período, mas por que ele não aconteceu em períodos anteriores? O que define isso? O que traz essas transformações profundas? Isso a gente vai tentar responder ao longo dessa aula. Vamos lá. Portanto, temos o Paleolítico Inferior, que corresponde a todo esse período. Também vamos ter o Paleolítico Médio. Outra coisa do Paleolítico Inferior que é necessário trazer para vocês é uma característica muito importante, que é a divisão do trabalho. Nesse período, homens e mulheres começaram a fazer trabalhos diferentes. Os homens iam para a caça, faziam os trabalhos mais pesados, e a mulher fazia a colheita de frutos, de ervas, e também cuidavam das crianças. Portanto, uma das teorias também que englobam a história e a historiografia atual é a teoria marxista, que lida muito com essas questões do trabalho. Então, é algo bem importante. Nesse período, temos a divisão do trabalho. Temos também o Paleolítico Médio, que corresponde a 250 mil anos até os 50 mil anos antes de Cristo. Portanto, nós já temos aí um período bem menor. Tá? E características importantes desse período é a descoberta e o domínio do fogo. Portanto, como eu estava dizendo antes, o fogo ele surgiu entre esse espaço de tempo e não naquele espaço de tempo maior do Paleolítico Inferior. Tá? Por que nesse período? Porque exatamente nessa transição. É difícil analisar em função das fontes, das informações, mas por intermédio de novas teorias e novas leituras a gente pode tentar teorizar coisas novas. Vamos lá, vamos passar o outro período para vocês. Agora esse é o último. Paleolítico Superior. Os anos que o envolvem, que são correspondentes a ele, é dos 50 mil até os 12 mil antes de Cristo. Portanto, o período aí também já bem menor do que o anterior. Tá? Portanto, essas classificações elas vão trazendo um período de tempo menor. E o que tem de importante nesse período de significativo? As pinturas rupestres, as pinturas das cavernas. E essas pinturas já começavam a trazer um grau de inteligência avançado. Traziam estratégias, traziam um nível de sensibilidade maior, uma ligação maior com a natureza. Eu não diria uma ligação maior com a natureza, eu diria uma ligação quase que total, certo? E era um período de glaciação, era a última era de gelo nesse período. Então, como o fogo já estava dominado, ele era necessário para que o homem sobrevivesse desse clima intenso, e ele começou a se fixar mais nas cavernas. Ele ainda era
Algo importante que eu não citei, o Paleolítico ele é caracterizado pelos grupos nômades. A população, os hominídeos desse período, eles eram nômades, eles iam para vários lugares, coletavam todo o alimento que existia naquele local. Se o alimento acabava daquele local, eles iam para outro e assim sucessivamente. Se fixarem em cavernas, é uma maneira deles sobreviverem ao clima intenso. Tá? Portanto, algo importante do período são as pinturas rupestres, que já traz aí um movimento artístico, algo bem importante de ser analisado. Passando todo esse período, as subdivisões eram essas que eu trouxe. Nós já vamos passar para o Mesolítico. O Mesolítico ele é correspondente a 12 mil anos antes de Cristo a 8 mil anos. Portanto, é um período que a glaciação já está diminuindo. Estamos passando já por um degelo. E os grupos passaram a ser sedentários. O que é um grupo sedentário? É um grupo que desenvolve a agricultura, que começa a se fixar em regiões. Eles não se deslocavam mais como eles se deslocavam antes. E isso permitiu o desenvolvimento de cidades, isso permitiu o desenvolvimento da criação, não o desenvolvimento, né, a prática de criação de animais, e isso também permitiu com que o homem trabalhasse o metal, trabalhasse novas ferramentas. Todo aquele período paleolítico e também aquelas subdivisões, da maneira clássica, eles classificam esse período como o período da pedra lascada. Porque a maioria das ferramentas eram feitas de pedra, aquela pedra que você batia e quebrava, criava um atrito, né? E o período que vai vir depois do período Mesolítico, que é o famoso Neolítico, ele vai estar trazendo mudanças ainda mais profundas, que é, classicamente falando, as ferramentas de pedra polida. A maioria dos livros traz essa classificação desse período, que eram a maioria das ferramentas, tinha essa característica, né? Uma pedra que você trabalha mais ela, né? Um trabalho mais artesanal e também de melhor qualidade. Isso já demonstrava uma técnica mais avançada e um grau de inteligência também muito mais avançado. Portanto, após o período neolítico, ele é correspondente entre os 8 mil anos de Cristo, 8 mil anos antes de Cristo até os 3.500 antes de Cristo. Após isso, nós já entramos no mundo antigo. O mundo antigo que tem o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia, a Pérsia, entre outras civilizações. Portanto, essa é a classificação clássica. É muito mais comum a gente ver esse tipo de abordagem nos livros didáticos e também nos livros acadêmicos. Tá? O que eu vou estar propondo? A historiografia, a escrita da história, ela traz várias teorias, ela traz várias formas de analisar as fontes. O que eu vou analisar? Eu falei a respeito do marxismo, eu falei a respeito também de outras teorias que trazem análise do trabalho, análise material dessas sociedades, trazem também análise da cultura, da religião, e englobam coisas muito mais abrangentes. A história, como nós a conhecemos, ela surge na Grécia Antiga. Surge com Heródoto. Historiador grego. Ele fez um dos primeiros trabalhos de historiador dos moldes atual, né? De ir nas fontes, de fazer um trabalho mais técnico, e o trabalho dele teve como base a análise das guerras médicas, as guerras contra os persas, também as guerras internas da Grécia, de Atenas contra Esparta, e entre outros conflitos. Portanto, a história deve muito a Heródoto, primeiro historiador conhecido, né? Mas aí vocês podem fazer a pergunta também, e lá no Egito, lá na Mesopotâmia, lá na Pérsia, lá na Suméria, não tinham historiadores? Bem, nos moldes do Heródoto
E dos historiadores que vão vir posteriormente, não. Mas nós vamos ter vários recortes de documentos que na maioria deles foram produzidos pelo Estado, né, pelas cidades-estados da Suméria, lá do Egito, ou pelas monarquias e também pelos imperadores. São vários recortes de períodos que nós vamos ver em livros como Mahabharata lá da Índia. O Mahabharata da Índia é um dos livros mais antigos já registrados, e ele é um recorte, não um recorte, ele traz vários fragmentos de períodos diversos, né? Ele denota vários séculos. E ele foi produzido por muita gente diferente, não por um único historiador como Heródoto lá, como eu estava citando. Portanto, não tem uma pessoa em específico que analisou tudo isso. Toda a leitura que nós temos atualmente da história, tudo isso que eu estou colocando para vocês, surgiu no final do século XIX e no início do século XX. Historiadores desse período é que fazem esse tipo de leitura. Fala a respeito do trabalho, da divisão entre o trabalho das mulheres e dos homens, como eu estava dizendo, as manifestações artísticas, os rituais, as práticas religiosas. Eles já começavam a enterrar os cadáveres naquele período, portanto já há uma preocupação a mais com o corpo. Eles já estão se questionando mais a respeito do ser, né? Portanto, toda a leitura atual, ela é muito recente. Nós estamos fazendo uma interpretação, por exemplo, eu dei o exemplo do Mahabharata. É uma interpretação atual. São vários fragmentos que estão sendo analisados pelos historiadores de hoje. Outro livro, que também é muito interessante de colocar aqui, que segue essa mesma premissa, é o Enuma Elish. Ele foi produzido na Suméria, mas foi só publicado pelos babilônios. Temos também a Epopeia de Gilgamesh. Que também foi publicado pelos babilônios. Babilônia que unificou toda aquela região que hoje corresponde ao Iraque, que integrava os sumérios e os acádios. A Babilônia, em determinado período, fez a unificação dessa região. E ela começou a trazer fontes antigas, lá da Suméria e da Acádia, e trouxe à tona. E nós temos essa documentação nos dias de hoje, e são documentos, como eu estava dizendo antes, são fragmentos que denotam séculos. Tá? Outro livro que a gente pode colocar aqui, a Odisseia e a Ilíada. Ambos são do Homero. Aí vocês podem me perguntar também, mas Leonardo, Odisseia e Ilíada é mitologia, é literatura, sim, mas a literatura, ela também é uma fonte histórica, a mitologia também é uma fonte histórica. E posteriormente nessa aula eu vou adentrar nas teorias da história. A história, em determinado momento, ela tenta ser uma ciência. Muitos historiadores e muitos acadêmicos questionam ainda se a história é realmente uma ciência, se ela realmente tem a capacidade de chegar a algo verdadeiro, a algo real. Portanto, se ela é ou não ciência, isso ainda é analisado, isso ainda não está totalmente definido. Portanto, alguns estudiosos dizem que ela também pode ser uma literatura, tá? Mas muitos brigam para defini-la como ciência. Eu creio que ela é uma ciência. Mas ela tem muito do historiador. O historiador, ele passa, né, toda a sua carga cultural no que ele está escrevendo, no que ele está interpretando.
tá? Portanto, isso corresponde ao mundo antigo. Estava falando lá do Heródoto, dos primeiros trabalhos de historiadores. Posteriormente a isso, nós vamos ter o Império Romano. Só que o Império Romano ele vai dar uma certa continuidade ao que já vinha sendo feito na Grécia. O período romano ele produz muito material militar, o que é referente às suas inúmeras conquistas, pois Roma era uma sociedade altamente militar, que se sustentava pela guerra e pela escravidão. E os historiadores do período romano eles são muito classificados pela sua retórica. O que vem a ser a retórica? Ele geralmente era um bom orador, porque o período romano ele não estava muito preocupado se Roma estava sendo boazinha ou não, se as conquistas de Roma eram justas ou não, se elas eram grandes ou não. O historiador ele estaria fazendo o quê? Ele estaria sempre exaltando Roma. Nada é maior do que Roma. Por isso essa retórica. Portanto, é uma característica dos historiadores desse período. Tá? É um pouco complicado, né? Porque nós estávamos falando antes a respeito de ser uma ciência ou não. Uma característica do historiador romano é justamente não ter esse compromisso com a verdade, de não ser realmente uma ciência. E sim apenas de exaltar o Estado romano, os imperadores e as suas conquistas. Posteriormente nós vamos ao período medieval, né? O período medieval ele tem como forte característica a Bíblia, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí voltamos àquele dilema, né, a respeito do que eu já havia citado anteriormente, com a Odisseia e com a Ilíada. Bíblia é um livro religioso. Sim, é um livro de conotação religiosa, mas ele é uma importante fonte histórica. Por que é uma importante fonte histórica? Muitos historiadores do século XIX e do século XX, como eu estava citando anteriormente, que fizeram todo esse trabalho importante, né, que nós temos hoje, eles recorreram à Bíblia para pegar importantes passagens. E lá tem muita passagem importante que realmente aconteceu, por vários estudos isso é comprovado, portanto ela é uma ótima fonte histórica. Só que lá, quem está escrevendo aquilo naquele período? Naquele período eles não eram classificados como historiadores, né? Nós estamos classificando hoje. Não no caso da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita por religiosos, mas outros livros de mesma conotação eram escritos por eruditos, com pessoas que dominavam a escrita e que dominavam os saberes. Então, é algo que tem que ser analisado com leituras diferentes. Se a gente fazer uma leitura atual, com os nossos valores atuais desse período e daquela escrita original, nós não vamos pegar a essência disso. Nós temos que trabalhar com uma linguagem mais ampla, que envolva a filosofia, a antropologia, sociologia, uma interdisciplinaridade para compreender melhor todo esse período. Tá? Portanto, o período medieval ele tem uma forte conotação religiosa. A Bíblia é um dos livros mais importantes. E eu falava também a respeito das teorias. As teorias filosóficas. A teoria filosófica que predomina no período medieval é o platonismo, lá da Grécia Antiga. O cristianismo ele tem como fonte o platonismo. Ele bebe dessa fonte de forma muito forte, muito presente no cristianismo. Bem, quanto ao que ocorreu na Europa medieval, todo aquele abuso do conhecimento,
todo aquele conhecimento ele ficou preso por muito tempo. Não só preso, mas ele ficou na mão de muitas poucas pessoas. E o conhecimento ele é poder também, tá? Então, todos os abusos que ocorreram naquele período, tudo o que isso trouxe, nós já cansamos de estudar, e isso deixou várias marcas que estão aqui até os dias de hoje. Portanto, em resposta a isso, veio o período que hoje nós classificamos como Renascimento Cultural, o período iluminista, que tinha como objetivo resgatar tudo o que vinha sendo feito antes. Tá? E de uma forma positiva, de uma forma... Porque o período medieval ele tem uma característica mais sombria, uma característica mais negativa. E o iluminismo tenta trazer o oposto. Portanto, dentro das teorias históricas, esse é o período mais rico, o período posterior ao iluminismo. Porque posteriormente ao iluminismo vai surgir os mais importantes intelectuais dos dias de hoje, no caso Charles Darwin, Freud. Nós vamos ter uma corrente filosófica que é chamada de positivismo. O positivismo, o que ele trazia de diferente? Ele queria se desgarrar de tudo aquilo que vinha sendo produzido na Europa medieval, de toda aquela coisa negativa, de toda aquela coisa religiosa. O positivismo ele quer fazer o oposto. Portanto, uma característica da teoria positivista é de que o intelectual, o pesquisador, ele tem que pegar as suas fontes e se afastar delas, ele não pode se envolver com elas. Porque esse envolvimento trouxe muita coisa negativa no período medieval. Portanto, um dos objetivos era ser neutro, no caso, os historiadores. Tá? Mas o positivismo ele foi encabeçado por Augusto Comte, que também é o criador da sociologia. Além do Augusto Comte, nós vamos ter, além do Charles Darwin, né, como eu estava dizendo, darwinismo. A psicanálise. Tudo o que está aqui é a base do conhecimento atual, da maior parte do conhecimento atual, dentro das ciências humanas, principalmente na história e na sociologia. Tá? Então o objetivo era trazer uma leitura da história totalmente diferente do que vinha sendo feito antes, que tinha aquelas características como eu estava dizendo para vocês. E posteriormente, no decorrer do século XX, nós vamos ter uma outra corrente histórica também que vai surgir na França, que é chamada de Escola dos Análises, que vai trazer mudanças significativas também. O análise tem como principais historiadores o Marc Bloch, e o Lucien Febvre. E o que a Escola da Análise começou a fazer? O trabalho desses historiadores tinha o objetivo de ser interdisciplinar. Como eu estava dizendo anteriormente, nós já tínhamos o positivismo, nós já tínhamos as teorias do Darwin, tínhamos também a psicanálise, que trazem todo um escopo maior, né, mais abrangente. Isso estava na boca da intelectualidade europeia daquele período. E não só da intelectualidade europeia, e sim das outras também.
de várias outras regiões do mundo. Mas a Europa era o coração, né? Era lá que bombava o conhecimento científico. A Escola dos Análises vai fazer o seguinte, vai trazer essa interdisciplinaridade, como eu estava dizendo, vai fazer uma pesquisa histórica, tendo como base também a sociologia, a antropologia e a arqueologia. Portanto, eu estava falando lá no início, né, a respeito do período paleolítico, período neolítico, a análise das ferramentas, né, das construções. A arqueologia nasce nesse período, início do século XX. Então é algo muito recente. Todas essas fontes, elas são muito atuais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que talvez nós possamos ter outras leituras. Como não é possível a gente se colocar no lugar de um antigo romano, de um antigo grego, ou de um antigo ser lá do Paleolítico, do Neolítico, a gente poderia tentar pegar essas fontes e trazer à tona uma leitura que se aproxime da realidade deles. Como assim, Leonardo? Como trazer uma leitura próxima da realidade deles? Eu falava a respeito do marxismo, né? A teoria marxista vai trazer uma produção histórica muito grande também, que lida com questões do trabalho, questões econômicas, questões materiais. Um dos principais historiadores é o Erich Hobsbawm. Tem os livros Era dos Extremos, Era dos Impérios, e entre outros. Ele tem uma produção muito grande. Esses são apenas alguns dos livros que ele produziu. Foi um dos maiores historiadores do século XX. Tá? E tem como base a teoria marxista. Só que a teoria marxista ela vai se reelaborando. Ela vai trazendo também elementos da sociologia, da antropologia, questões culturais e sociais, e também as questões religiosas. Tá? Posteriormente, nós vamos ter outros historiadores que vão fazer um trabalho ainda mais abrangente dentro do marxismo. Um desses historiadores é o Augusto Gramsci. Tá? Com Augusto Gramsci, o marxismo e todo o conhecimento se torna mais abrangente. Ele vai trazendo novas leituras, novas análises, novas perspectivas a respeito dessas fontes tão antigas. Tá? Também das fontes mais atuais. Porque o marxismo e também essas outras teorias são resultado da Revolução Industrial. A Revolução Industrial também ela é muito recente, ela trouxe vários problemas. A sociologia, creio que ela só surgiu em função desses problemas criados pelas revoluções industriais. Tá? São fenômenos novos, que exigem novas leituras, novas formas de analisar o que está acontecendo. Tá? Então, algo bem curioso que a gente pode analisar do século XIX e também fazer um paralelo com o período pré-histórico é aquelas mudanças significativas que eu falava a respeito dos períodos, né? Por que a descoberta do fogo foi naquele período e não em outro? Muitas fontes dizem que a própria Revolução Industrial poderia ter surgido na Grécia ou em Roma. Aí eu faço a pergunta, por que não surgiu? O que define isso? Tá? Eu estou aqui como um estudante também. Eu sou um professor de história, sou um historiador, mas eu também estou estudando. Eu também procuro fazer novas leituras a respeito da história, porque ela é uma ferramenta para eu compreender o mundo. Não só para compreender o mundo, mas também para compreender a mim mesmo. Tá? Então eu estou aqui em caráter de estudante também. Muitas das perguntas que eu estou lançando aqui são perguntas que eu também faço. Tá? Eu não estou fazendo, por exemplo, uma pesquisa. O
o que te incomoda, ou o que você quer saber de diferente a respeito da história, eu estou trazendo questões minhas e compartilhando com vocês. Espero que também sejam questões íntimas de vocês que estão assistindo e conferindo esse conteúdo. Se realmente forem questões que a gente compartilhe, melhor ainda. A gente pode dialogar melhor e se compreender melhor. Tá? Então vamos trazer novos fatos. Eu falava a respeito do Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci ele traz novos elementos e novas leituras que traz essa interdisciplinaridade, como eu estava dizendo. Posteriormente a ele, vamos ter dois historiadores italianos. Antônio Gramsci também era italiano. E outros dois historiadores italianos são Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg começa a produzir lá para a década de 80, tá? Portanto é bem recente. E traz novos horizontes para a história. Por que traz novos horizontes para a história? Porque até então, o que a gente via na produção histórica? História dos grandes reis, história de grandes acontecimentos, grandes recortes históricos. E dentro daquela pirâmide econômica, essa pirâmide econômica também é uma conotação marxista, econômica, material, que também é um elemento que pode ser revisto, tá? Mas, focando no Carlo Ginzburg e na microhistória, ele vai fazer o seguinte: eu não vou lá estudar o grande rei, eu não vou lá estudar o sacerdote, eu não vou lá estudar as grandes guerras. Sim, ele vai estudar as grandes guerras, ele vai estudar o macro daquela sociedade, mas não pela perspectiva de um rei, e sim pela perspectiva de um operário ou de um simples artesão, de um simples homem comum, de uma simples mulher comum também. Tá? E a sua produção histórica traz a seguinte conclusão, que é possível você fazer uma análise histórica por intermédio de um indivíduo comum, por intermédio da visão dele. Que por intermédio ele está tão envolvido com todo aquele macro, ele é uma peça do todo. E pelo fato de ele ser uma peça do todo, é possível chegar aos grandes acontecimentos pela visão de um simples cidadão. E isso foi revolucionário. Portanto, a microhistória é uma das formas mais avançadas de se analisar a história. Traz a minoria, né? Não no caso, a maioria ela é carente nos dias de hoje, né? Mas é revolucionário no sentido de trazer um indivíduo comum, tá? Então, vamos lá, vamos passar mais elementos aqui. Olha só como é possível fazer novas leituras. O que eu quero trazer de diferente? Eu falei a respeito de redescobrir a história, mas de que forma? Lá no período paleolítico e no período neolítico, nós temos o início das manifestações religiosas. Tá? Como, por exemplo, o início das primeiras religiões e o início também dos primeiros questionamentos a respeito do cosmo. Porque uma das construções mais famosas do período, que é o Stonehenge, né, lá na Inglaterra, há muita conversa e muito debate a respeito do que ele realmente é. Muitos dizem que ele é um calendário, muitos dizem que ele é um local de reunião dos vários povos que naquele período se deslocavam, né, de uma região para outra, mas se encontravam lá para rituais. Então, rituais de cunho religioso. É uma possibilidade também, isso não está totalmente definido. Então, é uma forma de analisar esse período, por essa abordagem. O que realmente acontecia lá? O que eles estão se questionando? Porque a teoria marxista traz a seguinte questão. A história só se move porque tem luta de classe. Porque tem aquele que é explorado e aquele que explora. Tá? Eu, na minha época de estudante, eu concordo com isso. Mas eu creio que essa não seja a principal questão do indivíduo. Eu acho que não é isso que o move mesmo, no seu âmago. Creio que sejam questões ainda mais profundas, que estejam ligadas a questões religiosas, para ser mais simples de colocar. Tá? Mas vamos lá. Eu falava a respeito da microhistória, né, do indivíduo comum. Mas como a gente analisaria o indivíduo comum lá do Paleolítico?
E quem é o indivíduo comum do Paleolítico, por exemplo? Nós temos lá o Neandertal, né? Que são resultados de estudos atuais. O homem de Neandertal já até foi extinto, mas nós carregamos material genético dele. O homem de Neandertal, ele viveu dos 400 mil a 35 mil antes de Cristo. E ele foi encontrado no norte da Europa, no Oriente Médio e também no sul da Sibéria. Lembra que nesse período aqui também houve a última glaciação? Entre esses anos, o homem de Neandertal ele era mais preparado para o frio. Toda a sua biologia o fazia mais resistente a essas condições climáticas. Tá? Portanto, era uma espécie de hominídeo que viveu durante esse período. Outra espécie de hominídeo somos nós, o Homo sapiens. O Homo sapiens surgiu no leste da África, aproximadamente há 160 mil anos antes de Cristo. E está aqui até os dias de hoje, com quase 8 bilhões de semelhantes. Tá? Portanto, nós somos a espécie de hominídeo que se perpetuou e que produziu muita coisa importante e que está se questionando também sobre várias coisas que ainda nós não descobrimos. Tá? Uma variante do Homo sapiens também foi encontrada na Europa, que é o homem de Cro-Magnon. O homem de Cro-Magnon foi encontrado e os seus ossos datam de 45 mil antes de Cristo. Ele foi encontrado no sudoeste francês. E o homem de Cro-Magnon, ele produziu uma das principais esculturas do período pré-histórico, que é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf traz a figura feminina. Traz uma mulher volumosa, que traz, no caso, a simbologia da deusa mãe. Traz também, como vou dizer, abundância. Portanto, é uma das esculturas mais antigas e mais simbólicas. A primeira deificação que nós temos registrada é da figura feminina, da grande mãe, da deusa mãe. E lá no período pré-histórico isso se iniciou. Foi lá que se iniciou as primeiras manifestações religiosas ligadas à figura da mulher. E também as principais construções denotam um período que é referente ao Neolítico. O homem de Cro-Magnon, que é esse homem que produziu a Vênus de Willendorf, como eu estava dizendo, ele também começou a praticar o xamanismo, uma das manifestações religiosas mais antigas já registradas. E é curioso porque o xamanismo está presente até os dias de hoje. E seria muito interessante analisar o xamanismo com mais detalhe, porque nós podemos encontrar lá práticas ou resquícios de práticas que são muito antigas. Portanto, nós podemos tentar nos colocar no lugar de um indivíduo daquele período por intermédio do estudo do xamanismo. Tá? Portanto, isso seria muito interessante. Redescobrir a história é necessário fazer esse movimento. Tá? E, a meu ver, seria muito interessante. Eu não consigo trazer uma aula aqui que fale a respeito do xamanismo com detalhe. Portanto, eu estou trazendo essa possibilidade de uma aula futura com esse tema. Eu também vou trazer, provavelmente eu vou trazer o Redescobrindo a História do período pré-histórico novamente, para trazer novas fontes, novos resultados do que eu estou estudando. Mas o xamanismo é muito interessante. Tá? Portanto, nós temos o xamanismo,
como algo a ser analisado. Práticas religiosas. Lembra que eu falava a respeito lá da microhistória, do indivíduo comum? Um indivíduo a ser estudado também é o xamã. Quem é o xamã? O que ele faz? Por que ele tinha aquele poder? O que define isso? Seria interessante trazer essas questões. O xamã ele seria uma espécie de médium dos dias de hoje? E o que seria um médium dos dias de hoje? Aquele médium ligado ao espiritismo? Aquele médium ligado à Umbanda? Qual é o poder dele? Qual é o papel dele numa sociedade? Tá? Então vamos lá. Algo interessante da gente analisar também, que corresponde ao desenvolvimento tecnológico dos habitantes do período pré-histórico, é a respeito do que nós hoje chamamos de teoria evolucionista e também de teoria criacionista. O criacionismo ele foi muito difundido pela Igreja Católica e também pela Bíblia. Tá? E até muito pouco tempo atrás, a teoria mais difundida é de que Deus criou o homem e a mulher, né? Deus criou o mundo, como nós o conhecemos, lá em 7 dias. Enfim, tudo que está no Antigo Testamento. Só que, aplicando as teorias mais atuais, inclusive a teoria do Charles Darwin, nós vamos encontrar novos parâmetros de análise e novas conclusões. E uma delas é o evolucionismo, né? Aplicando o evolucionismo nos hominídeos lá do período pré-históricos, nós vamos chegar à conclusão de que eles se misturaram, tá? E nós hoje somos o resultado do cruzamento entre outras espécies, no caso o Neandertal, que é o hominídeo mais recente, fora nós, né, o Homo sapiens, e o Neandertal ele foi extinto. E hoje o Homo sapiens é o hominídeo que predominou. Tá? E falando a respeito do evolucionismo e do criacionismo, vamos até colocar aqui. E criacionismo. Evolucionismo de Darwin. Criacionismo da Bíblia, né? Ou de outras religiões também. Porque o criacionismo ele não é só difundido pelo cristianismo. Outras correntes de cunho religioso também vão colocar a possibilidade do nosso mundo, dos seres vivos terem sido criados por uma espécie, vamos colocar dessa forma, né? Uma espécie mais avançada ou de Deus. As classificações são muitas. Mas, atualmente, o próprio evolucionismo ele não consegue fazer uma pesquisa ainda mais, como vamos dizer, mais detalhada, mais profunda sobre o surgimento de novas espécies. Sobre, no caso, a adaptação, sobre a seleção natural, o evolucionismo de Darwin, ele realmente é aplicável, ele existe, ele funciona, só que ele não consegue muito explicar o surgimento dessas novas espécies, do próprio homem, dos próprios hominídeos. Como eu estava dizendo antes, existiam várias espécies de hominídeos que se cruzaram, mas como elas surgiram do zero? Até mesmo como os animais saíram do ambiente aquático e foram para o ambiente terrestre. Nós temos teorias, mas as análises dizem que as mudanças foram muito bruscas e o próprio evolucionismo não dá conta de explicar isso com mais detalhe. Tá? Algo interessante da gente ver, que está exposto na arte atual, por exemplo, no cinema, nós vamos ver lá o 2001, Odisseia no Espaço. E o que o 2001, Odisseia no Espaço está passando de relevante? É uma obra de arte, né? Cinema, é baseado
obra literária do Arthur Clarke. E lá, o período paleolítico e o período pré-histórico ele é retratado. Só que o Stanley Kubrick e o Arthur Clarke vão passar a possibilidade de uma interferência externa. No filme, essa interferência é um monólito, que faz um ruído. E esse ruído ele pode ser classificado de inúmeras formas. Só que esse ruído alterou as principais espécies daquele período. E a partir do momento que houve esse contato, houve um salto muito grande de evolução e de desenvolvimento tecnológico. Lá no filme, os primeiros hominídeos começam a usar as ferramentas, posteriormente começam a fazer viagens espaciais e assim sucessivamente. Tá? Portanto, o filme do Stanley Kubrick está passando a ideia criacionista, está passando a ideia de uma interferência externa. Muitos cientistas atuais que não dialogavam com essa possibilidade já começam a rever as suas posições. Até porque a física está, de uma certa forma, estagnada. Ela não traz nada de muito significativo há muito tempo. O século XX foi um século de grandes transformações, de grandes teorias. Tá? A mais recente, a mais relevante é a física quântica, que traz algumas coisas novas. Mas ainda assim a física está estagnada por muito tempo. Isso segundo a leitura de alguns físicos. Tá? Isso não é uma leitura própria minha. Eu não sou físico, sou historiador, mas estudo algumas coisas da física. Tá? Outro filme interessante é A Guerra do Fogo. Aí sim, o Guerra do Fogo dialoga com o darwinismo. Traz a possibilidade do ser humano, aos poucos, ir desenvolvendo novas faculdades, novos costumes e também o domínio de outras ferramentas, como, por exemplo, do fogo, que o próprio nome do filme traz, Guerra do Fogo, que em inglês é Quest for Fire. Então o fogo ele tem grande relevância no desenvolvimento do homem, no desenvolvimento dos hominídeos. Tá? Então, o evolucionismo ele dá conta de alguns elementos, mas não dá conta de outros. Lembra que eu falava lá a respeito do Paleolítico? Por que o domínio do fogo foi naquele período? A própria Revolução Industrial, por que ela aconteceu na Europa e não aconteceu na Grécia? Por que levou tanto tempo para algumas transformações bruscas acontecerem em alguns períodos e em outros não? Então, é possível e é relevante dialogar com as duas teorias. Tentar trazer algo diferente daqui, tanto do criacionismo como também do evolucionismo. Tá? Isso é muito importante. Recentemente, foi descoberto na Turquia o Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Turquia. Foi descoberto nessa região da Turquia um templo de aproximadamente 11.500 anos. Portanto, ele denota... Alguns historiadores dizem que ele tem 12.000 anos, portanto ele é de 10.000 a.C. Esse período ele é correspondente ao Neolítico. É correspondente àquele período em que os grupos já estavam se deslocando para inúmeras regiões do planeta. O planeta ele já estava totalmente povoado. Já tinha uma circulação dos povos naquele período. E era um período de degelo, né? Era o período que começou a criação de animais, começou a desenvolver as primeiras cidades, aqueles elementos que eu coloquei no início da aula. E qual que é a surpresa do Göbekli Tepe? Que ele é muito antigo em função da complexidade dele. Ele é muito complexo para o período. Nunca foi encontrado até os dias de hoje algo tão complexo e tão antigo. E esse sítio arqueológico traz a possibilidade, porque não conseguem definir exatamente o que ele era ainda. Se ele era um local de rituais religiosos, se era um local de reunião, assim, semelhante ao Stonehenge, né, como eu estava dizendo antes. Então, também trazem a possibilidade de ser um local de observação das estrelas. Dizem isso porque ele é alinhado à estrela Sirius, que é uma estrela que os egípcios posteriormente vão observar. Também é um ponto, né,
um ponto de destino para as construções e também para rituais. Então, o Göbekli Tepe é algo novo, algo revolucionário, que traz novas leituras, novas possibilidades. Eu estava dizendo que, até então, nunca tinha sido encontrado algo tão antigo e tão avançado. Por que tão avançado? Porque ele tem esculturas sensíveis, tem enormes colunas, de até 5 metros de altura. Enfim, ele é muito complexo para o período. Dando um gancho a isso, também existem estudos que dizem que a esfinge do Egito é muito mais antiga do que realmente é. Existem algumas cidades da América do Sul, como por exemplo Pumapunco, que pode ser realmente muito mais antiga do que estão dizendo, do que estão... Não há uma definição clara a respeito disso. São estudos novos. Portanto, algumas cidades daqui da América do Sul, podem ser também desse período, lá de 12 mil anos atrás. Um período que até então eram de indivíduos não tão avançados tecnologicamente. Tá? E aí nós podemos nos perguntar, né, de onde está vindo essa tecnologia? Existia uma civilização base avançada, ainda muito mais antiga, da qual eles herdaram algumas características? Existe essa possibilidade. Eu falava a respeito da observação dos astros, a respeito também da figura do xamã e também da figura dos médiums. O médium, ele também pode ser, ou o xamã, ele pode ser classificado como alguém que dialoga com o invisível. Mas o que seria esse invisível? Aí nós precisaríamos tornar a história ainda mais abrangente, fazer com que a história dialogasse com a física. Como assim, Leonardo, dialogar com a física? Porque o que a física traz de diferente que a história pode dialogar ou incorporar? É o seguinte, o xamã ou um médium, ele é classificado como um paranormal, como alguém que se comunica com o invisível. E para eu trazer isso de uma forma simples, porque é um assunto muito complexo, mas vou tentar trazer de forma simples. Por exemplo, a tradição hindu traz o seguinte, que nós temos 7 corpos. Como assim, Leonardo, 7 corpos? 7 chakras. Vamos colocar aqui certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A civilização atual, que ainda é uma civilização primitiva, ela está mais ligada ao primeiro chakra, que está ligado às questões mais básicas, ao materialismo, à reprodução da espécie e entre outras características. Mas nós não perdemos a conexão com os outros chakras. Nós não perdemos a conexão com outras realidades do ser. Portanto, o que eu estou querendo dizer? Que nós existimos em outras realidades. Tá? E a física vai trazer isso de que forma? Por intermédio da física quântica. Para eu adentrar em detalhes da física quântica, essa aula não vai dar. Mas o que eu estou querendo dizer? Que o xamã ou um médium, ele pode se comunicar com outro tipo de fonte. Uma fonte que não é necessariamente material. Portanto, por intermédio dessas fontes, nós podemos trazer novas leituras. Portanto, a minha indagação é essa. E o meu objetivo também é esse. Trazer essas novas fontes e trazer novos estudos. Como eu disse, eu não consigo trazer mais detalhes nessa aula. Mas, posteriormente, vou tentar fazer esse estudo, né, com mais detalhe. E convido vocês a estarem presentes, convido vocês a acompanharem todas as aulas que eu estou publicando. E é isso. Nos vemos numa próxima. Obrigado.